Palmeiras acerta a contratação do meio-atacante John Arias e avalia a contratação do volante Fred. Em busca de um centroavante, Flamengo sinaliza com proposta por Evanilson do Bournemouth. Cristian Romero avalia deixar o Tottenham, está na mira do Atlético de Madrid e ainda do Barcelona. Bahia acerta a contratação do atacante argentino, que pertence ao Tottenham, e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta sexta-feira do Mercado da Bola. Sem muita enrolação então, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Recado dado, agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. O Internacional anunciou a compra do jovem atacante Raikkonen, que tem apenas 17 anos e estava emprestado junto ao Goiás. Agora ele assinou em definitivo até o início de 2029. O jogador custou cerca de 2 milhões de reais, pagos pelo Colorado de forma parcelada. E o Vasco da Gama anunciou que chegou a um acordo pela contratação do lateral esquerdo cuiabano, que chega emprestado junto ao Nottingham Forest. O jogador de 22 anos faz agora os exames médicos e na sequência assina o contrato. Aí sim então deve acontecer o anúncio de forma oficial. Lembrando que o negócio gira pelo empréstimo até o fim do ano, com opção de compra vinculada. Por outro lado, o Vasco da Gama emprestou o atacante argentino Benjamin Garé, de 25 anos, que vai para o Aris Saloniki da Grécia até o fim da temporada. Após esse período, o time grego tem uma opção de compra vinculada. E o Remo tem interesse na contratação do atacante Negueba, de 27 anos, que vem sendo titular do Mirassol e destaque nos últimos anos. Segundo o repórter Bruno Amâncio, o clube azulino chegou de fazer uma proposta pelo jogador de 27 anos. No entanto, o Mirassol não teria planos de negociar o jogador, que tem um contrato válido ainda até o fim do ano que vem. E o Atlético Paranaense recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk pelo jovem atacante Bruninho, que tem apenas 17 anos e é tido como grande promessa do time paranaense. A informação é da jornalista Monique Vilela e confirmada pelo site Globo Esporte. Bom, os moldes e valores dessa proposta não foram revelados até o momento. Vale destacar que Bruninho e o Atlético Paranaense estão negociando há algum tempo a renovação contratual, onde a última proposta foi recusada pelo jogador. Segundo a publicação, o time paranaense está de acordo a vender o jovem. E o Santos tem negociações em andamento e pode reforçar o seu ataque para a sequência dessa temporada. A bola da vez é Moisés, jogador que pertence atualmente ao Fortaleza. Segundo informações apuradas pela ESPN, o Peixe tem um acordo verbal com o jogador de 29 anos, mas ainda resta acertar a contratação em definitiva junto ao time cearense. Vale destacar que ele é um pedido do técnico Vojvoda, que trabalhou com ele no Fortaleza durante 4 temporadas. E o Bahia chegou em entendimento com o Tottenham pela contratação em definitiva do atacante Alejo Vélez, que tem apenas 22 anos. Neste momento, ele está emprestado ao Rosário Central da Argentina. Segundo informações reveladas pelo site Globo Esporte, o negócio então foi fechado em algo na casa de 9 milhões de euros, e o jogador chega somente no meio deste ano, após o contrato de empréstimo com o time argentino chegar ao fim. E falando ainda de Bahia, as negociações pelo atacante Júnior Santos, que pertence ao Atlético Mineiro, foram encerradas. Segundo publicação novamente do site Globo Esporte, os clubes não entraram em um acordo na questão do pagamento salarial do jogador, e por isso então o negócio não foi adiante. Aos 31 anos, o jogador tem contrato com o Galo ainda até o fim de 2028, porém está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e até então nem entrou em campo nesta temporada. E o Corinthians fez uma proposta pelo atacante Santiago Solari, de 28 anos, que pertence ao Racing da Argentina. Segundo o diário argentino Olé, a proposta seria de um empréstimo até o fim da temporada, com uma obrigação de compra fixada em cerca de 2,5 milhões de dólares, isso por 80% dos direitos econômicos do atacante. O Racing, no entanto, recusou e pretende cerca de 4 milhões de dólares. Por menos disso, não pretende liberar o jogador. E o Vasco da Gama entrou na disputa pelo volante Alan, que segue com seu futuro totalmente indefinido no Flamengo. Segundo revelado pela ESPN, nas últimas semanas o jogador foi alvo de São Paulo e também do Corinthians, mas ambos não tiveram êxito no avançar das negociações. Por sua vez, o Cruz Maltino trabalha na contratação por empréstimo até o fim da temporada e aposta na boa relação entre Fernando Diniz e o jogador. Segundo a reportagem, Diniz já teria ligado para o jogador de 28 anos para discutir e convidar ele então para se juntar ao time carioca. Vale lembrar que ambos trabalharam juntos em 2019 lá no Fluminense. E o Palmeiras recebeu uma carta de John Testor avisando que o Botafogo não vai negociar o volante Danilo nesta janela de transferências. Sendo assim então, a diretoria do time paulista não pretende insistir na negociação e descarta o nome pelo menos nessa janela, podendo quem sabe voltar a cogitar a sua contratação no meio deste ano. Vale destacar que a volta de Danilo ao Palmeiras era uma grande prioridade neste momento, onde o time trabalha para reforçar o meio de campo. No entanto, o Alviverde não chegou a fazer nenhuma proposta oficial, apenas avaliava sua contratação para esta janela de transferências.
A informação foi revelada pelo site Globo Esporte. E em busca do meio-campista, o Palmeiras avalia algumas opções no mercado, e segundo apurado pela ESPN, o time paulista possui negociações em andamento com o Fenerbahçe da Turquia pelo brasileiro Fred. Segundo as informações, as conversas iniciaram há cerca de uma semana, após o jogador de 32 anos ter sido oferecido ao Palmeiras. Vale destacar que existe a possibilidade de ele reincidir o seu contrato com o time turco e ficar deste modo livre no mercado, algo que o Verdão aguarda neste momento e só deve avançar pela sua contratação após a rescisão contratual, sendo o jogador visto como grande oportunidade de mercado, já que pode chegar sem custos de transferência. E o Palmeiras acertou nesta quinta-feira a contratação do meio-atacante John Arias. Segundo informações novamente da ESPN, o jogador de 28 anos assinou um termo de compromisso com o Verdão. Agora então ele é aguardado em São Paulo para fazer os exames médicos e na sequência assinar o contrato válido por 4 temporadas. Por sua vez, o Wolverhampton da Premier League recebe cerca de 25 milhões de euros pela operação. É importante lembrar que o Fluminense, ex-clube do jogador, tinha uma preferência de compra e chegou a fazer uma proposta na casa de 20 milhões de euros, porém ficou abaixo da proposta do Verdão e foi recusada então. Em breve então deve acontecer o anúncio oficial, mas John Arias está voltando ao Brasil. Ainda segundo a publicação da ESPN, o Flamengo também teria tentado entrar na jogada, mas pesou muito a questão de não defender o rival direto do Fluminense. E o Flamengo segue no mercado em busca de um camisa 9 para a sequência desta temporada, e a bola da vez é Evanilson, que pertence atualmente ao Bournemouth da Premier League, e está então no radar do time carioca. A informação foi revelada pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Segundo a publicação então, o Flamengo chegou a sinalizar com uma oferta na casa de 30 milhões de euros. Entretanto, o time inglês sinalizou negativamente e fixou então a sua pedida em algo na casa de 50 milhões de euros, algo que inviabilizou a chegada do jogador, pelo menos nesta janela de transferências. Aos 26 anos, o ex-Fluminense tem contrato com o time inglês até o meio de 2029, e nesta temporada inclusive ele soma 5 gols e 2 assistências em 24 partidas. E aí, na sua opinião, Evanilson seria o camisa 9 ideal para o Flamengo? Comente aí. E o zagueiro Christian Romero, que pertence atualmente ao Tottenham da Premier League, segue chamando a atenção do futebol europeu. Segundo informações reveladas pelo portal inglês Shintalk, o argentino de 27 anos está descontente com o projeto dos Spurs, principalmente nas contratações, e por isso então ele cogita uma possível mudança de áreas, pensando em um projeto mais competitivo. Ainda segundo a publicação, o argentino interessa a duas grandes equipes do futebol espanhol, o Barcelona e também o Atlético de Madrid. Enfim, até o momento não há propostas ou negociações em andamento. No passado, o Romero já foi alvo de outras equipes, como o PSG, Bayern de Munique e também o Real Madrid. Mas em algumas tentativas, ele sempre mostrou disposto a ficar no time inglês, algo que agora parece então bem diferente. E chega ao fim a edição do Mercado da Bola desta sexta-feira. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Caso ficou alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários. Enfim, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.